Você já reparou que algumas pessoas parece que têm sucesso em todas as áreas da vida, parece que tudo dá certo pra elas, enquanto isso parece que tem outras pessoas que só caminham pro buraco. E aí tem essas pessoas que só caminham pro buraco, virou ano, como virou agora, 2024, yes, agora vai, e toma várias decisões, e faz várias resoluções, e agora vai, só que em fevereiro, março já desistiu de tudo e vai pro buraco mais um ano, o que tá acontecendo? Você quer saber qual é o segredo? Você quer também ser uma pessoa que tem, de fato, prosperidade em várias áreas da vida? Então presta atenção nesse vídeo aqui que ele vai te ajudar. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Se você gosta desses assuntos que eu falo aqui, então já se inscreve no canal, caso não seja inscrito, tá bom? Dá o like, porque o like nos ajuda aí e compartilha esse vídeo, tá bem? Bom, então vamos lá. A primeira coisa, caso você esteja aí tendo dificuldades em algumas áreas da vida, pelo menos em mais de uma, duas, três áreas da vida aí, então significa que a primeira coisa que você tem que prestar atenção é a seguinte. Já reparou, para prestar atenção, o que há de comum em todas as áreas da sua vida que dão errado? Ou o que há de comum em todas as áreas da vida daquela pessoa que dá tudo certo? Você já parou para pensar nisso? Você já reparou que tem uma peça central? Uma peça central que está ligada na parte profissional, na parte financeira, na parte espiritual, na parte emocional, na parte física, na parte familiar, na parte intelectual. Qual é essa pecinha? Qual é essa pecinha? É você! Então a primeira coisa que nós temos que entender nesse vídeo aqui, caso você queira ter um 2024 realmente diferente, se você quiser ter o mesmo que vem tendo, que você promete, decide, agora vai, mas em fevereiro você já desistiu, agora se você de fato está disposto, está aí disposta a mudar de vida, realmente, você tem que mudar a pecinha central. Então o primeiro ensinamento aqui é o seguinte, você tem que parar de acreditar que as coisas acontecem com você, que é uma conspiração do universo para te ferrar, que Deus não gosta de você. Não é isso que acontece. Deus é um pai amoroso que quer o seu bem, tem planos de prosperidade, de futuro, de um bom futuro para você. Acontece que você, que é a pecinha central, que está ligada em todas as áreas, essa pessoa tem que evoluir. Se ela prosperar, imagina um círculo, todas as áreas ligadas a ela começam a funcionar, começam a prosperar. Qual é o problema das pessoas que estão tendo dificuldades em várias áreas da vida? Elas tomam más decisões, porque as decisões determinam a sua qualidade de vida. Más decisões determinam uma má qualidade de vida. Você já viu aquela pessoa que você olha e parece que, rapaz, não era para ter tomado essa decisão. Ela simplesmente toma más decisões. Mas Luciano, eu não tomo decisões, as coisas simplesmente acontecem. Ora, dá uma olhada nesse estudo aqui, ó, dizendo que um ser humano toma aí 35 mil decisões por dia. Agora, é claro que essas 35 mil decisões, algumas poucas são conscientes, que é o que você está dizendo aí que toma ou que não toma. A grande maioria, milhares e milhares, são decisões inconscientes. E aí, por que você toma essas decisões inconscientes que acabam determinando um resultado ruim e uma vida ruim na sua vida? É aqui que você tem que entender o porquê. Porque a gente toma decisões inconscientes para proteger o nosso cérebro. Porque se nós tivéssemos que pensar em toda e qualquer uma dessas 35 mil decisões diárias, o nosso cérebro ia fundir, ia queimar, ia estourar. Não tem como. Então a gente tem um sistema automático, um sistema inconsciente dentro do nosso cérebro. Tudo aquilo que você viveu na sua vida até aqui, todas as suas experiências passadas que formaram aquilo que você acreditou e que você nem lembra, mas aquilo que você já viveu, ouviu, sentiu, vivenciou, tem determinado aquelas decisões que você tem tomado agora. E mais, além disso, tem um outro personagem. Tem um personagem dentro da sua vida, dentro do seu cérebro, que anda decidindo as coisas por você. Quem é esse personagem? Os nossos alunos conhecem muito bem. Esse personagem é o elefante. Que elefante, Luciano? Você tá louco? Tem um elefante dentro do meu cérebro? É claro que é um sentido figurado do que eu tô falando aqui, que são as suas emoções. As suas emoções são tão fortes, são tão grandes, são tão mais poderosas do que as suas decisões, que a gente chama de elefante lá no curso, porque ele atropela quem ele quiser, ele é grande, ele é pesado. Você acha que toma as decisões, você promete, 2024 eu vou emagrecer, 2024 eu vou poupar, mas nada acontece. Então quem é que está comandando? É você ou é o elefante? Então você tem que começar a entender como o elefante funciona, porque você não pode simplesmente eliminar esse elefante. Não tem como você ter uma vida sem emoções. Você precisa aprender a controlar esse elefante. Você precisa estudar uma habilidade chamada inteligência emocional. Quando você fala em controlar suas emoções, eu acho que você imagina um robô que não faz nada, que não faz nada. Não, não é robô. É simplesmente saber usar as emoções certas, no momento certo, na intensidade certa. Você já viu aquela pessoa que está com as emoções completamente descontroladas? Talvez a emoção de rir demais ou chorar demais, você veja. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, alguns exemplos de pessoas que estão com emoções descontroladas. Pessoas com um elefante destrambelhado gastam demais, comem demais e brigam demais. Porque dinheiro,
comida e relacionamentos é onde a gente usa os nossos remendos emocionais. A gente compra porque está com as emoções bagunçadas, a gente come porque está com buracos emocionais, a gente briga e fala o que quiser porque a gente está mal emocionalmente, num estado emocional que não está legal. Aí você vem aqui nesse vídeo para aprender a ficar rico. Você vem aqui para aprender finanças. Você não quer aprender finanças, para de falar disso. Mas o que adianta você aprender finanças se o seu elefante que comanda? Ou você não sabe que tem que gastar menos do que ganha? Bom, segundo pesquisa, na população brasileira, 87% das pessoas não conseguem poupar. Então significa que 100% das pessoas sabem que o ideal é gastar menos do que ganha, mas 87% não consegue. Então tem um problema aí. Você tem que admitir de uma vez por todas que o problema é a pecinha central. A pecinha central tem tomado más decisões. As más decisões vêm de tudo que ela já viveu e do elefante que está comandando ela. Então, beleza, já falei bastante do problema. Agora vamos falar da solução? Vamos falar de como você pode ter um 2024 melhor, um 2024 com evolução, com progresso, com prosperidade em todas as áreas da vida. Você tem que aprender a tomar boas decisões. Você já aprendeu, tá? Porque afinal a indecisão que é uma inimiga do seu processo, do seu progresso, da sua prosperidade. Se você ficar indeciso, você não prospera. Se você ficar com medo, você não prospera. Então, como tomar boas decisões? Bom, a primeira coisa que eu vou te dizer aqui é o seguinte. O primeiro passo já passou. É você entender que é você e que não que é algo externo. Porque se é algo externo, você não tem controle, tá bem? Se o problema é o governo, a economia, o seu chefe, o seu trabalho, a sua cidade, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, nada disso você tem controle. Você acha que tem, mas não tem. Então, legal, você já entendeu que pelo menos o problema é você, isso é ruim, se você é o problema, você é a solução. É o que eu sempre digo em todas as lives. Então, que bênção que é você descobrir que a questão está com você. Você já largou na frente de quem ainda nem admitiu que o problema é com ele. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Você vai começar a, primeiro, viver novas experiências. Como assim, Luciano? Viver novas experiências. Ora, você não toma decisões baseadas nas experiências que você já viveu? Então você precisa começar a viver novas experiências para criar novas memórias e significados na sua mente. Você precisa entrar em contato com pessoas diferentes, você precisa ir a eventos diferentes, você precisa ler livros diferentes do que você tem lido, se é que você tem lido. E se você já tem visto vídeos, cursos e lido livros bons, repita, continue, porque você está num processo contínuo de mudança. Então o primeiro passo é esse, criar novas experiências através dos inputs, das entradas visuais e auditivas que você tem na sua vida. Experiência de ambientes diferentes também. Segundo passo, tenha princípios. Tenha princípios para que a sua mente pré-decida o que você vai fazer. Como assim, Luciano? Eu não entendi. Se você tem princípios, e princípios não mudam, ok? Crenças e valores mudam, princípios não mudam. Se você tem princípios, você já está pré-decidido numa situação. Então você tem o princípio da integridade, você está pré-decidido numa situação em que você tem a oportunidade ali de desviar um dinheirinho, pegar um dinheirinho que não é seu. Estou dando um exemplo claro de você ver. É princípio. Eu sou honesto, eu não roubo, então é um princípio. Você está tendo problemas aí financeiros, talvez você esteja sonegando o imposto de renda. Eu não estou defendendo o imposto, eu estou defendendo a sua integridade. Então pré-decida que você vai pagar os impostos e que não é porque todo mundo faz ou porque é rapidinho colocar o carro na vaga do idoso que você vai colocar. É pré-decidido, é princípio, é primórdio, é primícia, você entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um princípio aqui em casa que os meus filhos já sabem, né? Os Fernandes nunca desistem. Então, já está pré-decidido que nós não desistiremos. É uma cultura da nossa família. Ou os Fernandes não mentem. É um princípio que você pode colocar o que você quiser aí para sua família. Os Fernandes não mentem. Então a gente não mente, a gente não pensa na mentira. Simplesmente a gente vai dizer, não que a gente seja perfeito, é óbvio que a gente vai errar, e às vezes pode acontecer num momento de impulso, sem querer, mas decidido a gente já está. Não mentimos. Os Fernandes focam na solução. Então quando tem um problema, e problemas vão acontecer, os problemas não vão deixar de acontecer com os Fernandes. Acontece que quando acontece um problema, os Fernandes focam na solução. E o terceiro ponto que eu queria trazer para você aqui é você sair do barulho, sair da bagunça, sair da rede social, sair das vozes do mundo que estão o tempo todo na sua cabeça, fazendo você fazer coisas que não são as que você queria fazer, te dizendo o que fazer o tempo todo, come, prova, beba, faça isso, compre aquilo. Pare com isso, saia um pouco disso. Tenha um momento sozinho no seu dia, sozinha, só você e Deus,
Só você e Deus, só você e a sua meditação, só você e a Bíblia, só você e aquele livro, para você poder sair do barulho. E então, nesse momento, meditando, silenciando todas as vozes que vêm de fora, você simplesmente para e faz perguntas para você. Porque o elefante não responde perguntas. Você vai deixar de agir por impulso. Quem responde as perguntas é a sua razão. É a sua decisão e não simplesmente o elefante, as suas emoções. Então faça perguntas. Eu quero isso realmente para minha vida? Tem certeza que é esse caminho que eu vou fazer? Por que eu estou pensando em comprar esse carro? Por que eu estou pensando? Por que eu estou comendo demais? Por que eu estou brigando demais com meu marido, com a minha esposa? Por que eu estou sem paciência com meus filhos? Por que eu não evoluo no trabalho? Escreva! Pegue um papel e uma caneta, pegue um papel e escreva o que está acontecendo, por que isso, porque aquilo traga para a sua consciência as decisões inconscientes que você está tomando. Então é isso, assuma a responsabilidade e pare de colocar para fora, ok? Mude o seu meio, as suas experiências, os seus inputs que estão acontecendo aqui. Tome pré-decisões a partir de princípios para que quando cheguem as situações você já esteja decidido e saia do barulho, silencie as vozes de fora, pare. Pense, tenha um momento só seu e faça perguntas de avaliação da sua própria vida. Assim você vai mudar a pecinha central e assim você vai ter um 2024 diferente. Que Deus te abençoe, que você prospere, que tenha um ano de prosperidade integral, ou seja, crescimento integral 360 graus, todas as áreas da sua vida, é o que eu desejo, peço a Deus, mas também faça a sua parte, tá bom? Seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.